Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós tivemos um dia agradável, um dia ensolarado, e eu acredito que todos nós passamos aqui momentos bons diante da presença de Deus. E Ele tem muito mais para nós aqui neste culto, amém? Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, e para dar abertura a este culto em nome de Jesus, nós estaremos entoando o hino 295. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abra então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém, glória a Deus. Nessa noite teremos a mensagem trazida pelo pastor José Wagner, cujo tema é O Senhor que traz a luz. Convido os irmãos neste momento a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 9. Eu estarei lendo os versículos 5 ao 7. Estarei lendo em nome de Jesus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Amém? Neste momento, vamos dobrar os nossos joelhos para falarmos com o Senhor.
Neste momento, o pastor estará dando a sua palavra de saudação e alguns avisos à igreja. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, podendo engrandecer e exaltar o seu santo e eterno nome. Deus é bom e é bom o tempo todo, por isso nós temos o grato privilégio, mais uma vez, de podermos adorar e engrandecer o seu santo nome. Como for anunciado pelo irmão diretor, irmão Guilherme, nós estaremos dando continuidade à série de reflexões, à série de mensagens, fazendo um ajuste para nós, no nosso caso, no nosso contexto, para que nós possamos cumprir com todos os desígnios e propósitos que nós estabelecemos, juntamente, desde o início do ano, a diretoria, o pastorado da igreja, estabeleceu para este mês de agosto. Neste mês de agosto nós temos aí uma data em especial, que é uma data que nós reservamos para celebrarmos a Deus pela igreja local, então onde nós temos aí, no próximo sábado, um culto especial de gratidão a Deus, na condução e na direção do presbítero Osias, onde nós estaremos agradecendo a Deus por mais um ano da igreja aqui neste lugar, na igreja do Xaxim. Então, Deus nos concede aí mais um ano de portas abertas, para anunciarmos e pregarmos o Evangelho que chega a nós, chegou a nós e tem chegado a nós, mas também tem sido compartilhado com muitas pessoas. Então, no próximo sábado, nós temos aí uma programação especial, nesse sentido. E no último sábado do mês, nós encerramos o mês com aquela que é a maior celebração que a Igreja do Senhor pode fazer, que é se reunir para celebrar a Cristo Jesus através da ceia do Senhor. Onde nós podemos olhar para Cristo de modo especial, relembrar de fato tudo o que Ele fez, faz e continuará fazendo por cada um de nós. E a ceia do Senhor será no último sábado deste mês. Então nós temos aí 2 sábados com atividades especiais, por isso nós ajustamos também a nossa sequência de mensagens distribuídas aí pela administração da diretoria geral da igreja. Rapidamente, ainda falando sobre a questão da ceia do Senhor, vem-nos sempre aquelas preocupações, às vezes em partes de alguns, naquela questão assim, onde nós podemos dizer assim, será que estou preparado para participar da ceia? Será que posso participar ou não posso participar? A Bíblia Sagrada ela usa a expressão bem curiosa para nós, através do apóstolo Paulo, que ele diz, examine-se o homem, pois a si mesmo, antes de participar. Ele não diz para nós examinarmos a nós mesmos, e fazermos a nossa própria autoanálise e ficar de fora da ceia do Senhor. E aí vem algumas curiosidades para nós. Então nós temos que atentar que a ceia do Senhor é a oportunidade para todos nós, indistintamente, que estamos em plena comunhão com Cristo, em plena comunhão com a igreja de Cristo, de nós nos expormos diante da presença dEle e dizer, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, mas a minha caminhada não terminou, e eu não sei quanto tempo vai levar, mas o Senhor hoje me dá a oportunidade de renovar as minhas forças e o meu elo contigo. E aí nós temos a ceia do Senhor, aonde eu e você diretamente participamos dos emblemas chamado corpo e sangue de Cristo. É uma oportunidade que Deus dá a todo membro da igreja, de renovar a aliança feita através de Cristo na cruz do Calvário. Então, todos nós devemos estar preparados, sim, para participar deste grande momento, deste grande evento, que é a ceia do Senhor, que é daqui a 15 dias. E aí nós todos temos que ficar atentos, porque são algumas atividades como esta, que alguns empecilhos, humanamente falando e espiritualmente falando, se levantam contra nós para tentar tirar o seu e o meu foco da ceia do Senhor. Então cuidemos desses próximos dias, espiritualmente principalmente falando, para que eu e você não percamos de vista aquilo que Deus preparou para nós neste tempo presente, dia 29 de agosto, a ceia do Senhor. Que nós possamos partilhar isso na nossa casa, na nossa família, e todos nós possamos celebrar uma grande festa ao Senhor neste dia. Então temos aí as nossas atividades espirituais, de gratidão ao Senhor, e entre uma e outra, entre o aniversário da igreja e a festa de celebração da ceia do Senhor,
nós temos o domingo, dia 23, onde nós vamos ter um evento social promovido e dirigido pela Sociedade Feminina da Igreja, onde é a feijoada, né? Vimos aí já alguns cartazes, alguns panfletos, né, ou informativos aí espalhados pelo pátio da igreja. Então, todos nós aí que já adquirimos, vamos, né, de fato aí, né, fazer os acertos respectivos com a Sociedade Feminina, e aqueles que não adquiriram ainda, por favor, procurem a Sociedade Feminina, a diretoria aí da SOFAP, para providenciar o seu convite aí para você participar, né, desta feijoada, que é um evento social, onde nós vamos poder também estar, né, nos confraternizando socialmente, ou de repente você vir, né, levar para sua casa, reunir a sua família e celebrar e, né, passar aquele momento gostoso ali com a sua família, mas obviamente se deliciando com uma feijoada saborosa. Então, próximo domingo, né, temos aí a Sociedade Feminina promovendo este evento para toda a igreja. Então, que nós possamos aí, né, participar dessas atividades, desses eventos, né, lembrando que tudo aquilo que nós vamos fazer, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Nós vamos adorar, vamos engrandecer ao Senhor nosso Deus, também através das nossas ofertas, da devolução dos nossos dízimos. Por isso eu peço aos irmãos para se postarem em pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos tem feito e pela oportunidade que Ele nos dá de nós, neste momento, colaborarmos e contribuirmos para com a obra do Senhor, através das ofertas e da devolução dos nossos dízimos. Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Teu santo e eterno nome. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Viemos para Te louvar, para Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade, pois reconhecemos que somente Tu és merecedor, sim, de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Iniciamos este momento, Senhor, através deste momento de ofertório. Sim, receba da mão dos Teus filhos, Senhor, estes valores, e que sirvam, Senhor, para o desenvolvimento da Tua obra sobre a face da terra. Abençoe, sim, Senhor, cada ofertante, cada dizimista da Tua igreja. Sim, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a Tua mão de poder esteja estendida sobre todos, Senhor, e que sempre, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, tenham possibilidades e condições de colaborar e contribuir para com a Tua obra. Receba este momento em adoração a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Entreguemos as nossas ofertas e dízimos ao Senhor, em adoração a Ele. Neste momento nós vamos dar início aos nossos cânticos e eu passo a palavra ao Ministério de Louvor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quando nós paramos para pensar sobre o amor de Deus, nós percebemos o quanto o amor de Deus é grande, o quanto ele é incalculável, é imensurável. E por amor, Jesus veio e morreu para salvar a mim e a você. Lá em Jeremias 31 diz que eu amei com amor eterno e com amor leal te atraí. Então, mesmo nós sendo os pecadores, o amor de Deus, de tão grande, de tão imensurável, de tão maravilhoso, ele nos atrai. E o amor de Deus é eterno. E é sobre esse amor que nós vamos cantar agora. Por isso eu te convido a ficar em pé, para que juntos nós louvemos e engrandecemos o nome do Senhor. Ele é bom, além de
tudo Ele está, o seu amor é eterno. Louvai, louvai. Seus braços de mãos poderosos são, o seu amor é eterno. Pela nova vida que está em nós, o seu amor é eterno. Louvai, 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 louvai. Pra sempre Deus é forte, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Aleluia. Do nascimento até o pôr do sol, o seu amor é eterno. Pela sua graça seguiremos em frente, o seu amor é eterno. Louvai, 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 louvai. Pra sempre Deus é forte, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre Deus é forte, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Aleluia. Vamos dizer que o amor de Deus é eterno. Seu amor é eterno, o 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 seu amor é eterno. Louvai, 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 louvai. Pra sempre Deus é forte, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre Deus é forte, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre Deus é forte, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, pra sempre e sempre, pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nada melhor do que retribuir esse amor eterno de Deus, cantando para sempre da sua bondade, cantando para sempre dos seus louvores, enquanto nós vivermos. Com alegria, vamos louvar a Deus. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver.
Deus, aleluia, aleluia. Ontem nós cantamos um louvor novo aqui para a igreja, mas que tem uma letra muito profunda, e nós queríamos, para que nós pudéssemos realmente dizer de coração, queríamos antes de cantar ele com todo o grupo, com os instrumentos, que nós cantássemos e aprendêssemos um pouco mais, até mesmo para que essa letra realmente fluísse verdadeiramente do nosso coração. Esse louvor ele tem uma letra muito profunda, onde nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus. Ela diz assim: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Mais uma vez. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra... Você pode cantar isso mais forte? Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus. Teus
eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Nós não somos nada, mas tudo que nós temos, nós te damos, Senhor Jesus. Aleluia. Poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós, tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós, viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós, viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Santo, 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 Bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado seja, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, ó Pai. Honras e glórias sejam dadas ao teu santo e eterno nome, Jesus. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos reabrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Foi lido já alguns versículos deste capítulo. Foi lido o verso 5 ao verso 7. Eu estarei fazendo a leitura a partir do verso 1 até o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do 1º verso. A palavra do Senhor nos diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, te louvando, te dando a glória que lhe é devida, Senhor, porque cremos em Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é bom, Senhor, poder Te louvar, é bom poder engrandecer o Teu santo e eterno nome. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, permita-nos aqui, Senhor, neste momento, mais uma vez, entendermos e compreendermos algo mais sobre a Tua palavra. Por isso, fale com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossos corações e em nossas mentes, Senhor, para que possamos compreender o Teu querer e a Tua verdade sobre as nossas vidas. Atue no meio de nós e fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, para a Tua glória, para o Teu louvor nós oramos. Amém, Jesus. Amém. O Senhor que traz luz. Estamos aí numa série de reflexões, falando sobre Ele é o Senhor. A primeira delas, qual que foi mesmo? A primeira mensagem, onde nós proclamamos que Ele é o Senhor. Qual foi o tema? Ele é o Senhor que trazia o que para nós? O Senhor que trazia o que para nós no primeiro sermão, do primeiro sábado de manhã desse mês? Qual foi o tema? O Senhor que traz
Uns estão meio assim, meio arriscado, um pergunta para o outro, será que eu lembro? Será que eu não lembro? Né? O Senhor que traz cura. Esse foi o primeiro. Nós tratamos sobre o Senhor que traz cura. Então, nós abordamos sobre este aspecto, onde independente, né, das distâncias, independente da enfermidade, Deus opera. E nós vimos lá naquele servo do rei, né, onde buscou a bênção lá para o seu filho que estava na sua casa, enfermo. Depois, qual foi a mensagem? Segunda mensagem, qual foi? O Senhor que traz pão. Então, nós vimos na segunda mensagem, o Senhor que traz pão. E, obviamente, que de ontem nós lembramos claramente, né? Então, a terceira mensagem, qual foi? A de ontem, o Senhor que traz paz. Né? Se vocês não lembrassem a de ontem, né, nós íamos ter que começar tudo de novo lá. Mas, então, nós temos que atentar, e esse é um dos desafios para nós, em relação à palavra de Deus. Olha que coisa curiosa, né? Essa questão, muitas vezes, de nós instigarmos a nossa própria memória, a nós não esquecermos daquilo a qual Deus tem nos alimentado, ou tem trazido para que cada um de nós se alimente. O texto de hoje fala sobre o capítulo 9, de um modo geral, sobre o capítulo 9 do Evangelho de João, mas as outras lições, ou outras lições sobre o senhorio de Jesus Cristo, foi abordado em outros 3 aspectos. E aí, de certa forma, seria assim, para que eu não me esqueça do senhorio de Jesus, e que Ele me concede cura, que Ele me concede pão, que Ele me concede paz, a sua palavra precisa permanecer viva no meu coração e na minha mente. Esse é um dos grandes desafios nossos, como seres humanos, de receber a palavra, mas guardá-la. Né? Por isso que, né, o próprio apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, ele fala assim, que é bom nós ouvirmos, é bom nós lermos, mas muito melhor e tão importante quanto é também guardar a palavra, né, de tudo que é proferido para nós. Então, que sempre estejamos atentos, porque esse sempre será um dos nossos desafios. Guardar bem a palavra do Senhor, né, usar a expressão de Davi, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que hoje o Senhor possa falar conosco também através dessa reflexão e possamos guardá-la também na nossa mente e no nosso coração. O Senhor que traz luz. Aparentemente, né, para aqueles que, vamos assim dizer, experimentaram uma outra era, um outro tempo, né, se nós pegarmos assim, para a grande maioria de nós, né, dos nossos avós ou bisavós, a luz elétrica não era uma coisa tão comum e tão habitual. Muitos aqui experimentaram, né, o lampião, né, em casa, à base do querosene, né, onde se acendia e muitas vezes ficava lá para iluminar, né, a casa durante a noite. E isso estou dizendo de não muitos anos atrás. A luz elétrica no Brasil chega aí há poucos anos, se podemos assim dizer. Temos aí aproximadamente uns 200 anos, se passar disso é muito, né? Onde nós temos uma história lá, né, do desenvolvimento do Brasil, e aí nós temos, né, no Rio de Janeiro, chegando pela primeira vez, algumas ruas com alguns postes, que nós hoje chamamos de postes, mas que trazia pela primeira vez uma iluminação pública. Isso aí aproximadamente lá pelos idos de 1850, ou entre 1800 a 1850, vamos arredondar aqui nos 1850, né? E aí nós vamos ter o célebre inventor da luz elétrica, Thomas Edison, né, que vai chegar lá, de repente, a várias tentativas, e pergunta para ele, você não vai desistir? Aí ele fala assim, não, já encontrei inúmeras formas que eu não preciso fazer mais, mas eu vou continuar até que chegue lá. E ele consegue desenvolver a luz, que nós hoje, num rápido clique, conseguimos fazer com que ela ilumine o nosso ambiente. E parece que para nós, né, nós estamos tão acostumados com a importância da luz para o nosso dia a dia, que nem sempre paramos para perceber essa expressão, a importância da luz. E quando nós falamos de uma questão física, obviamente que também espiritualmente nós vamos ser desafiados a entender a expressão de Cristo, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver aqui, haverá luz. Ora, mas ele não transmite a nós a energia elétrica como nós chamamos hoje.
A luz a qual Cristo se refere era uma outra, era a luz espiritual. Mas este processo, este momento em que Jesus vivencia aqui com este homem, chamado, né, ao qual a Bíblia apresenta para nós, os comentaristas vão apresentar, né, a cura do cego de nascença, essa lição que Jesus traz para nós, ele vai abordar alguns aspectos sociais e espirituais, que estavam acontecendo na época, e que em algumas vezes também ocorrem nos dias de hoje. E os aspectos que nós vamos, né, abordar em relação a este ensino da palavra de Deus, obviamente que poderíamos extrair outros daqui, mas nós vamos buscar entender e compreender que Jesus, como a luz do mundo, ele se manifestou e se manifesta no meio de nós para que os defesos possam ser amparados, para que os discriminados possam ser mais respeitados e para que os rejeitados possam ser aceitos. E essas coisas têm acontecido, aconteceram não somente na época de Cristo, mas têm acontecido nos dias de hoje. E nós, Igreja de Cristo Jesus, temos que ficar atentos. Porque uma das lições que Cristo transmite ali não era somente para uma sociedade que estava rejeitando aquela condição daquele enfermo, mas também para os discípulos que outrora haviam renunciado, né, uma vida de atividades físicas para seguir o Mestre como seus discípulos. Então a lição é dada à sociedade, mas também aos discípulos de Cristo. Então a lição de hoje é transmitida a nós, que nos dizemos discípulos de Cristo, e à sociedade, que também busca, né, muitas vezes, recuperar alguns valores que estão se perdendo. E aí Jesus Cristo, né, nesse momento, o texto diz ali no comecinho do verso, Jesus ia caminhando e de repente encontra então este homem, este cego de nascença. E aí, né, a ideia que aparece para nós aqui de imediato é que nós vamos, né, perceber que na época de Cristo, essas pessoas, e quando nós vamos adentrando um pouquinho mais as informações, essas pessoas cegas e também acometidas de outras enfermidades, essas pessoas não tinham, na época já de Cristo, amparo de toda a sua sociedade. Eles de fato eram deixados às margens da sociedade. De forma semelhante a este cego, nós vamos encontrar outros, né, um número né, de certo número de pessoas que estava também num outro lugar, né, esperando as águas de um determinado tanque se moverem, para que de fato fossem curados, ou o primeiro que se lançasse nas águas fosse curado. E lá nós encontramos um contexto onde havia muitos enfermos que não eram atendidos pela sociedade na época. Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, né, um homem que era levado pelas pessoas, mas era deixado do lado de fora do templo pedindo esmolas. Mas ele não era colocado do lado de dentro do templo, mas até as portas ele era levado, porque havia-se também essa rejeição espiritual por parte daqueles que eram enfermos. Ou seja, essas pessoas que tinham uma certa eles eram indefesos fisicamente, não eram amparados nem pela igreja e nem pela sociedade. Isto na época de Cristo. E aí este homem, que é este cego, né, e não somente ele, mas muitos outros, tem a oportunidade de se encontrarem com Cristo, de terem um encontro com Cristo. E aí um certo autor, né, um certo comentarista bíblico, né, ele diz assim, ele usa a seguinte expressão: naquele tempo não restavam muitas opções para um cego, a não ser mendigar, e era isso o que o homem fazia quando Jesus passou por ele. Ou seja, este homem vivia então solicitando e pedindo esmolas, sem amparo nenhum desta sociedade. E aí vem a primeiro momento em que Jesus chama a nossa atenção, né, em relação a nós como sociedades, como nós temos visto essas pessoas, como nós temos também olhado para elas. Vemos essas pessoas, né, cegas, acometidas de paralisia, ou surdas, ou de qualquer outra forma. Como que nós nos deparamos com essas pessoas? Como é que nós olhamos para ela ou tratamos essas pessoas? Como pessoas à mercê da sociedade? Ainda a vemos desta forma? Se nós atentarmos bem para nosso atual contexto, nós vamos ver uma palavrinha que
está em voga ultimamente, que é a inclusão social. Inclusão social não é somente para pobres, também é para pessoas com dificuldades ou deficiências físicas. E nós temos que estar atentos para elas. E Jesus traz isto a nós, uma lição para nós nesse sentido. Como é que nós enxergamos este grupo de pessoa? Este homem, fisicamente inválido, precisava de alguém que lhe desse amparo. E Jesus se aproxima dele. Olha que coisa curiosa. Jesus, a luz do mundo, se aproxima deste homem. As pessoas, elas tinham, na época de Cristo, se afastavam deles. Tanto é que nós vamos encontrar algumas outras passagens bíblicas em que quando as pessoas eram acometidas de enfermidades, elas eram proibidas inclusive de adentrar a certos recintos. E quando eram muitas vezes, ficavam sãs, elas primeiro precisavam se apresentar às vezes até o sacerdote, para depois adentrar ao pátio do templo, para sequer oferecer uma oração a Deus. E aí vem as lições para nós. Enquanto o mundo, a sociedade as desampara, Jesus Cristo olha para nós e fala assim: eu, Cristo, vim para amparar estes indefesos. E quero que vocês, discípulos, o façam da mesma forma. Nós somos chamados para também praticar as mesmas obras de Cristo, os mesmos atos de Cristo. E a palavra de Deus desafia nós. Ainda é tempo de nós desenvolvermos as mesmas obras. Enquanto eu estou no mundo, podemos desenvolver as mesmas obras de Cristo. Foi o que ele deixou de ensinamento para nós. Jesus Cristo pega agora de um pouco que era dele e oferta àquele homem. De certa forma, uma forma inusitada, diferente do que até ali havia acontecido. Jesus Cristo produz saliva, da sua saliva produz um certo lodo e coloca aos olhos daquele cego. Não é algo para se colocar como regra. Era algo que Jesus, de repente, de uma forma diferente, dá uma tratativa àquele homem. Mas para que ele pudesse dizer assim: olhe, de mim, da minha parte, eu te ofereço algo. E o que eu posso te oferecer neste instante é isto. E aí Jesus Cristo oferece, daquele momento, da sua saliva, produz aquele certo lodo com o pó da terra, ou o barro da terra, coloca sobre os olhos do cego e diz para o cego lavar-se. E aí vem as expressões lá, do próprio cego, mais à frente, dizendo que aquele Cristo que tocou sobre os seus olhos, ele diz assim: outrora eu era cego, mas ele me tocou, ele me curou, e agora vejo. Nós somos chamados também para nos aproximarmos dessas pessoas que também são chamadas ou consideradas indefesas, como Cristo fez, para que possamos dar a elas o amparo que elas precisam. Enquanto, às vezes, a sociedade, fisicamente falando, deixa-os à parte, Deus não espera que nós façamos desta forma, que nós possamos oferecer a estes alguma coisa de nós mesmos. Como é que eu e você cumprimentamos uma pessoa que é paralítica totalmente? Ou uma pessoa que é cega? Já prestaram atenção que nós temos dificuldades com algumas pessoas em relação a algumas enfermidades físicas? Nós não sabemos se tocamos, se chamamos por elas ou não, se estendemos a mão, se não estendemos, como é que nós fazemos? Nem sempre a gente sabe se comportar em meio a estas pessoas. A primeira coisa que Jesus nos ensina é: aproximem-se delas, estejam perto delas, porque elas também precisam de um amparo. De modo particular, não tenho aqui exatos números no momento, mas uma das sociedades em relação a essa parte dos cegos, a grande região aqui de Curitiba, é uma das regiões do Brasil que concentra um dos maiores números de cegos do Brasil. Nem sempre a gente percebe isso, mas é uma das que mais concentra. Onde é que eles estão? Cristo desafia-nos a nos aproximarmos. A sociedade cria os seus meios, ora aceita, ora não aceita. Jesus olha para os discípulos e fala assim: olhe, a sociedade está renegando, ele sai pedindo esmolas, ninguém quer.
mas eu me aproximo dele e toco nele. Me aproximo dele. Lição de Cristo para nós ampararmos os indefesos. E uma outra lição que Cristo nos apresenta é para nós, de fato, olharmos para estas pessoas e respeitarmos elas e não as discriminarmos, independente da maneira como elas se portaram ou se portam. Aquele cego de nascença estava sendo discriminado não somente pela sociedade, mas ele estava sendo discriminado pela igreja da época. A igreja da época não tinha lugar para este homem. Tanto é que, após ele ser curado, a ordem de Jesus foi para ele se apresentar às pessoas, né, à sinagoga, aos sacerdotes. E ao ele se aproximar lá, ele é criticado por aquela situação. As pessoas não querem receber ele, não querem entender e compreender o que tinha acontecido com ele. Tanto é que vão interrogá-lo. Não é você que nasceu cego de nascença? Não é você que, né, o seu pai pecou, não foi o seu pai que pecou para que você fosse assim? Até porque, quando eles vão criticar o cego, se de fato ele era cego de nascença, é porque havia-se uma certa crença na época, de repente, de uma maldição que recaía sobre algumas pessoas. E uma vez a pessoa acometida de uma certa enfermidade, sobre este talvez tivesse recaído uma maldição. Por isso, muitas vezes não eram proibidos de entrar nas sinagogas e nos templos para adorarem. Pessoas, né, como, vamos assim dizer, mulheres que não podiam dar à luz, que eram estéreis, eram vistas como mulheres amaldiçoadas por Deus. Cegos, surdos e outros, né, de outras enfermidades de igual forma. E aí, né, Jesus Cristo rapidamente fala assim, não foi nem o seu pai, nem a sua mãe. Ou seja, não há essa questão de, por causa de os erros do pai, recaírem sobre o filho. Não foi pela culpa do pai que o filho nasceu desta forma. Então não era, Jesus quebra isso rapidamente e fala assim, não, essas questões, elas ocorrem sim, mas no caso dele em específico, aliás, essas questões de enfermidades ocorrem, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. É preciso que nós nos aproximemos dos enfermos para mostrar que a luz do mundo, a luz que ilumina o mundo está aqui. E pode não somente trazer a luz física, mas pode também trazer a luz espiritual, para estes que têm negado a entrada aos deficientes físicos. O homem podia ser cego, e pela igreja, naquela época, estava até mesmo condenado. Jesus fala para ele, na minha igreja, você tem um lugar. Nós não podemos, em hipótese alguma, fechar as portas para qualquer tipo de pessoa. Neste caso em específico, para os enfermos, a qual muitas vezes a sociedade ou outros dizem por aí, nessa questão de maldição que se passa de lá para cá e a pessoa sempre será amaldiçoada. A Bíblia Sagrada diz que quando eu ou você aceitamos a Cristo Jesus, tudo que outrora fora feito é apagado pelo sangue de Cristo Jesus, de uma só vez. Os meus pecados, os seus pecados. Aquele cego precisava do toque de Cristo, sim, sobre a sua vida. E a igreja precisava entender isto. A igreja precisava compreender que era hora de enxergar espiritualmente algumas coisas. E aí vem a outra lição de Jesus para nós. Abimael, eu preciso, por favor, segure um pouquinho. Eu preciso de um jovem, por favor, um jovem ou uma jovem, para me ajudar de uma forma voluntária. Algo bem rápido, é um exemplo que nós vamos dar em relação a uma situação, né, da questão de muitas vezes nós olharmos de formas discriminadas, e Jesus olhando para nós dizendo assim, olha, é preciso nos aproximarmos e é preciso dar lugar para que as coisas espirituais se revelem também aos nossos olhos. Por favor, quem vai ser um voluntário ou uma voluntária, um jovem ou um irmão, uma irmã? A gente chama os jovens às vezes porque são mais espontâneos às vezes, mas fiquem à vontade. Né?
Então vamos lá, preciso de um voluntário. Juninho, por favor. Né? É que eu pedi um negócio para o Abimael, se o Abimael viesse na frente primeiro, ficaria mais fácil, né? E ele não, né? Mas não está tão jovem assim, né? Brincadeira, Abimael. Esses dias, né? Abimael, agora vamos lá. Por favor, Juninho, eu vou precisar só da sua ajuda, por favor, fica de lado para nós. Agora sim, Abimael, por favor. Gostaria que você vendasse os olhos do Júnior. Se você puder tirar... Isso, Júnior, tira o óculos. Né? Sem o óculos já tira metade, né, uma parte da visão, já, né? Não o todo, mas tiramos uma parte. Olha que coisa curiosa no ensino de Cristo. Jesus diz assim para nós. Ele está tratando de um cego, está curando este cego, dizendo assim, olha, comigo você tem espaço. Jesus está falando de questões sociais, mas de questões espirituais. Nós vivemos em meio à sociedade, Jesus fala assim para nós, nos inserirmos na sociedade como igreja, nós adentrarmos a sociedade, dizer para esta sociedade que essa sociedade pode se aproximar de Cristo, como nós um dia fizemos. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, e ele passou pelo cego e tocou no cego, falou com o cego. Agora aquele cego se apresentava em meio à igreja para receber o reconhecimento espiritual de que de fato Jesus o teria tocado e o teria curado, mas ele é questionado por isto. E a igreja na época parece que não reconhece a soberania e o senhorio de Jesus Cristo como sendo de fato a luz do mundo. Paz do Senhor, Júnior. Tudo bem com você, Júnior? Você está me enxergando? Não está me enxergando? Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje e sempre. Amém? Teu dia hoje foi bom ou foi ruim? Foi um dia bom? Então tá jóia, Júnior. Se você precisasse, lógico que se você precisasse sair aqui para você voltar para o seu lugar, provavelmente você precisaria de ajuda, certo? Certo. Então tá, então por favor, né, de forma simples e rápida, então, que eu gostaria que você pudesse retornar no seu lugar, vai com Deus, Deus te abençoe grandemente, né? Você quer ir assim ou precisa de ajuda? Assim não dá? Então, né, Abimael, se quiser, né, pode levá-lo. Júnior, vai com Deus, Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana grandemente abençoada. Deus te abençoe e vá com a paz do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Isso, segura um pouquinho. Pode tirar agora, Júnior. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Se os nossos olhos não conseguirem ou não se esforçarem para chegar a Jesus, nós precisamos entender isso, que ele está sempre dizendo para nós, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. A palavra de Jesus continua ecoando. São 2000 anos que ele vem dizendo que ele é a luz do mundo, através de inúmeras pessoas. E através de inúmeras pessoas e da sua igreja, olha que coisa curiosa, Júnior, e agora, por isso que eu falei, antes de você sentar, enquanto você estava com os olhos vendados, quando eu falei, né, usei a expressão, a paz do Senhor Jesus, eu estava com a mão estendida para você, né, e ainda falei algumas coisas, e depois no final de novo, né, eu falei assim, vai com a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, mas em nenhum momento, né, você talvez soubesse ou não sabia, de certa forma, porque os seus olhos estavam vendados. Tem muita gente que ainda está cega, porque não está conseguindo ver a luz do mundo, que é Jesus. Jesus, ele não quer discriminar absolutamente ninguém, mas ele chega todo dia para nós e diz assim, eu quero ser a tua luz, e ele estende a mão dele para nós, e ele quer tirar de nós as vendas que estão nos nossos olhos. E ele quer tirar as vendas físicas e espirituais, porque ele é poderoso. Nem sempre a gente dá tanta importância para a luz. Aí Jesus olha para nós e fala assim, os olhos de vocês são semelhantes à candeia, e elas serão a candeia do vosso corpo. Se os olhos de vocês
conseguirem me enxergar, o corpo todo de vocês será iluminado. O corpo todo de vocês receberá a bênção que precisa. E Jesus estava mostrando isso para aquela sociedade. Obrigado, Júnior. Jesus estava mostrando isso para essa sociedade. Uma sociedade que estava renegando algumas pessoas, mas uma igreja que também estava negando o poderio do Senhor Jesus. Os sacerdotes que estavam negando o poder que Jesus tinha em suas mãos para realizar um milagre numa pessoa. E aí esse homem chega diante daqueles homens e, inclusive, é criticado, é questionado. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para também ofertar a estas pessoas, que muitas vezes são discriminadas pela sociedade, e dizer a elas que nós temos espaço para incluí-las, não somente socialmente, mas também espiritualmente. Porque incluir ela socialmente, ela estará inclusa talvez numa roda de amigos, mas incluir ela espiritualmente, debaixo da luz de Cristo, é incluir ela no rol dos salvos em Cristo Jesus. E que dará direito a ela não somente de uma cura física, mas da cura da alma, da cura que dará direito a ela à vida eterna. E essa missão que Deus nos ensinou, essa missão Ele mostrou para nós, igreja, que nós temos que ser como Cristo. Precisamos romper com essas questões das exclusões espirituais e nós mesmos chegarmos para eles e dizer assim: olha, Cristo é a luz do mundo e pode ser a sua luz. Mas nós somos chamados para desvendar os olhos dessas pessoas. Tem muita gente que não está cega só fisicamente, mas muita gente cega espiritualmente e que precisam ter os seus olhos desvendados. Havia um problema na religião judaica, como infelizmente há problemas nos dias de hoje, no seio da religiosidade de um modo geral. Mas Deus chama a nossa atenção e, como no caso dos discípulos, traz para nós dia após dia grandes ensinamentos. E este é mais um deles. Jesus Cristo chama aquele homem e diz para ele: eu posso mostrar para você que você pode sim de fato ser uma nova criatura. E você pode desfrutar de tudo que eu tenho para te oferecer. Nós somos chamados para enxergarmos e vermos Cristo. Se nós ouvirmos a sua voz e deixarmos Ele de fato nos tocar, nós teremos os nossos olhos espirituais descobertos, desvendados. Poderemos receber a luz de Cristo sobre nós e poderemos partilhar dessa luz para outras pessoas. Mas precisamos olhar para Cristo. Precisamos enxergar Jesus todo dia dizendo para nós que Ele quer ser a luz da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma. Senão, de repente nós mesmos vamos querer enxergar a vida pelos nossos olhos e vamos estar andando por aí, sem tropeçar nas coisas materiais da vida, mas tropeçaremos nas espirituais, porque estaremos como um cego, não fisicamente falando, mas espiritualmente. Por isso Deus nos chama para nós estarmos junto com Ele, atentos ao que Ele está realizando e fazendo, para que como Ele fez, ao fato de receber o cego no seu rol de membros, vamos assim dizer, nós também o façamos. Nós olhemos para essas pessoas que têm as suas dificuldades ou suas limitações físicas e as chamemos para enxergarem a luz de Cristo, como nós estamos tendo a oportunidade de enxergar. E a luz do mundo, que se manifestou a essa parte dos indefesos e que se manifesta tentando chamar essas pessoas, dizendo assim: olha, você pode encontrar em Cristo amparo, você pode encontrar em Cristo respeito. Essas pessoas ainda passarão por uma outra adversidade, e que talvez alguns de nós tenham passado, que é a questão da rejeição. E essa rejeição em relação ao cego aconteceu não muito longe daqueles a quem ele convivia cotidianamente, a sua casa. O homem se apresenta diante do sinédrio, diante daqueles homens que seriam religiosos, é criticado, é questionado, e de repente aqueles homens falam assim: quero falar com seus pais, chame eles.
E aí, ao chamarem os pais, questionam os pais daquele homem e diz assim: o teu filho verdadeiramente era cego? Você tem certeza disto? Ele não está aqui para nos enganar? E aí os pais, que deveriam ser os primeiros a defendê-lo, são os primeiros a lavar as mãos. E dizer assim: não, eu não sei o que aconteceu com ele. Segundo a palavra dele, foi um homem chamado Jesus que o tocou. Mas nós não vimos, nós não sabemos de nada. Olhe, se vocês querem saber tanto, questionem ele já é de maior. Os pais rejeitam aquele homem, o filho dele. A rejeição aconteceu dentro da sua própria casa. O cego, outrora deficiente, visual, recebera a cura, estava pulando de alegria, estava saltando de alegria, e aí ele é rejeitado na sociedade, ele é rejeitado dentro da igreja e é rejeitado pela família. E a família, de fato, queria abrir mão desse questionamento. E aí, quando Jesus Cristo ouve falar sobre isto, de novo, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro daquele cego. Quando ele fica sabendo sobre essas situações que estão ocorrendo, ele se aproxima de novo, ele procura pelo cego novamente, para se encontrar com ele. E aí, novamente, Jesus diz para ele, pode vir, eu te recebo, pode vir que eu te aceito. A sua família, quando você me entendeu quem eu sou de verdade, a sua família não compreendeu. Ela estava enxergando fisicamente, mas ela ainda, infelizmente, está cega espiritualmente, porque não consegue me enxergar como a luz do mundo. E Jesus diz para aquele homem: eu te aceito. Quantas e quantas vezes nós vamos ouvir e ver informações de pessoas que de fato são tocadas por Cristo, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, enxergam Cristo como a luz do mundo, aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas são muitas vezes e por inúmeras vezes criticada pela sua própria casa, pela sua própria família, renegados, rejeitados pela sua casa. Quando isto aconteceu comigo, talvez com você, Jesus olhou para mim e para você e disse assim: eu te aceito. Eu te aceito. Fui eu que te toquei. Eu fui atrás de você, eu sei o que você está vivenciando, eu sei o que você está passando, eu te aceito. Jesus Cristo tem se colocado diante de nós como a luz do mundo. Jesus Cristo tem se colocado diante de cada ser humano todos os dias e dito assim: eu ainda estou aqui, as obras ainda podem acontecer, eu sou a luz, eu quero te tocar. Me permite te tocar? Se eu te tocar, você vai perceber que eu estou te amparando, que eu estou te concedendo aquilo que a sociedade não pode te conceder. Se eu te tocar, se você de fato quiser enxergar espiritualmente como são as coisas, pode ficar tranquilo, porque eu vou respeitar quem você é. Eu vou respeitar o que aconteceu já na sua vida e vou te respeitar na sua integridade. Não somente porque você agora enxerga algo, mas eu vou te respeitar como um ser humano que tem o direito de comparecer em meio à sociedade, seja ela cotidiana e também dentro do contexto que se chama igreja. Jesus diz: eu tenho um lugar para você dentro da minha igreja, porque a igreja é de Cristo. E aí ele olha muitas vezes para dentro da nossa casa, da nossa família e diz assim: por mais que a família te abandone, por mais que a família te rejeite, eu te aceito. Por mais que se venha a se cumprir a palavra do profeta, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de ti. Jesus não tem se esquecido de nós. Por mais que nós sejamos confrontados com as questões espirituais do nosso dia a dia, aonde vão aparecer inúmeros caminhos, a escolha, Jesus está dizendo para nós: eu sou a luz do mundo, eu sou. Não são os caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. As minhas palavras é que são as verdadeiras, e não as palavras ou as outras luzes que se aparecem por aí. Jesus continua olhando para mim e para você, e querendo nos tocar cotidianamente. E além de nos tocar, Ele olha para nós como igreja de Cristo Jesus, como fez com os discípulos, e disse: continuem fazendo isto.
continuem fazendo as obras, porque ainda é dia, ainda há tempo, ainda é oportunidade. Hoje, essa missão é nossa. A missão de retransmitir a luz de Cristo que brilha em nós está nas nossas mãos, está na nossa vida. Os nossos olhos precisam estar em Cristo, na sua palavra, para que o nosso corpo seja incendiado pela candeia do Espírito Santo de Deus, de tal modo que aquilo que a gente olhe, que aquilo que a gente fale, que aquilo que a gente ouça, de fato seja dentro do querer de Deus e da sua vontade, e que a gente faça como Cristo. Quer que Cristo te toque? Como Ele me tocou? Quer que Cristo te toque? Essa é a palavra que temos que transmitir à sociedade. E esse é o desafio que Jesus apresentou ali para os discípulos e para aquela sociedade naquele instante. Jesus trouxe para nós e continua trazendo uma grande lição. Ele é Senhor. É o Senhor que traz luz para iluminar a nossa vida física e espiritual. Não venhamos a nós enxergar somente fisicamente, mas enxerguemos espiritualmente. E não venhamos nós querendo somente achar que enxergar espiritualmente também é o suficiente, porque tem muita gente que é cega fisicamente e precisa da graça e da bênção de Cristo, precisa ser tocado pelo Senhor. Essa missão e este papel é da igreja. E nós precisamos colocar dia a dia nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, as portas dizer para Cristo: Cristo, o Senhor é o dono do aprisco, e as portas do aprisco ainda estão abertas. Me leva até aqueles que estão cegos, física e espiritualmente, Senhor. Me leva até eles, porque o Senhor um dia se colocou diante de mim, porque quem pedia esmolas antes éramos nós. Nós, a Bíblia diz, estávamos sem a luz de Cristo. Nós, outrora, andávamos nas trevas, sem a luz do Evangelho. O Evangelho nos alcançou, a luz de Cristo nos alcançou, e Ele quer que a gente agora partilhe desta mesma luz. Por isso Ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Ele olha para os discípulos e diz: vão, façam a mesma coisa. Eu e você hoje somos a igreja de Cristo, que precisamos continuar fazendo as mesmas obras que Cristo fez. Portanto, que o Espírito Santo de Deus tome conta de fato das nossas vidas, e que nós, a cada dia, possamos de fato dizer que Ele reina sobre nós, de tal modo que a luz dele resplandece em nós, para que nós possamos levar agora essa luz a outros. Não importa se são indefesos, não importa se são desvalorizados, se são rejeitados ou se são excluídos, eles precisam ouvir sobre a luz de Cristo, eles precisam ouvir sobre Jesus, e eu e você somos os canais, até porque hoje, eu e você, podemos enxergar a Cristo, não somente com os olhos físicos, mas com a nossa alma. Olha que privilégio, olha que grandiosidade, poder sentir e receber a presença do Senhor em nós. É privilégio, mas Ele olha para nós e diz: agora é a sua vez, vai lá e partilha. Por isso, que nós possamos, de fato, se colocar agora diante de Deus, para que nós possamos olhar para estas pessoas e possamos tratar dessas pessoas também de igual forma, com zelo, e dando a ela o direito delas virem fazer parte deste rol, do rol daqueles que hão de herdar a vida eterna, do rol daqueles que serão chamados ovelhas de Cristo Jesus para todo sempre. Que o Espírito Santo use a mim e a você nesta obra. Ele é a luz do mundo, Ele é o Senhor que dá a luz. Amém? Nós vamos conversar com Deus, nós vamos orar ao Senhor, mas nós precisamos orar primeiramente por nós. Nós precisamos orar por nós, igreja, para que nós não venhamos a, de repente, não deixar com que, vou usar aqui as expressões físicas que nós conhecemos, que as cataratas tomem conta dos nossos olhos espirituais. Não venhamos a deixar com que, de repente, o estigmatismo tome conta dos nossos olhos espirituais. Nós precisamos rogar ao Senhor da Seara, que continua concedendo da sua luz sobre a sua igreja, e possamos nos colocar diante dele neste instante e dizer: Senhor, continua resplandecendo a tua luz sobre a nossa vida, Senhor, porque nós precisamos ainda continuar sendo iluminados por ti. Porque se não for o Senhor,
nós ficaremos cegos, espiritualmente, e se não for o Senhor, também fisicamente. Senhor, olha para a tua igreja e continue concedendo sobre nós a tua luz. Nós vamos colocar diante da presença dele e nós vamos pedir por nós, porque Jesus ali ensina a igreja da época, os seus discípulos, e hoje somos nós. Por isso que ele fale neste instante ao meu, ao seu coração, e que nós, na nossa oração, sejamos sinceros diante dele, porque nós vamos nos preocupando tanto com as coisas do dia a dia, e as coisas ficam tão automáticas, que a gente esquece de enxergar que a luz que tem que brilhar maior é a luz de Cristo, e não a nossa. A nossa luz não pode brilhar, a nossa luz é apenas reflexo, porque a luz tem que ser de Cristo. Por isso nós vamos dizer: Senhor, resplandeça a tua luz sobre nós, para que nós possamos refletir a tua luz aonde quer que nós andemos. Vamos falar com o Senhor? Ajoelhados, oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a teu santo e eterno nome. Senhor, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. Aqui estamos, Senhor, diante da tua face, Senhor. E a tua palavra, Senhor, nos traz o ensinamento no momento em que o Senhor se encontrou com este cego de nascença. Trouxe ali, Senhor, para aquele homem amparo, respeito, Senhor, acolhimento. E um dia, Senhor, isso ocorreu com cada um de nós. Um dia, Senhor, outrora, nós estávamos como cegos, espiritualmente, e o Senhor nos alcançou. A tua graça, o teu evangelho, Senhor, um dia alcançou o nosso lar, alcançou, Senhor, a nossa vida, alcançou os nossos pais, os nossos avós. E hoje, Senhor, muitos de nós, Senhor, que aqui estamos, tivemos já o privilégio, Senhor, de nascer já, Senhor, no contexto cristão, mas porque um dia o evangelho chegou e resplandeceu, Senhor. A tua luz resplandeceu, Senhor, no meio da nossa geração. Ó Deus Todo-Poderoso, mas a nossa geração precisa continuar se encontrando contigo. A nossa geração precisa continuar ouvindo, Senhor, e olhando para ti. Ouvindo, Senhor, cotidianamente, Senhor, a tua palavra, que tu és a luz do mundo, e que o Senhor quer resplandecer essa luz em nós, dia após dia. Ó Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ajude-nos a entender, Senhor, que um dia nós fomos acolhidos à igreja, um dia nós fomos recebidos, Senhor, ao corpo de Cristo, um dia, Senhor, nós fomos respeitados pelo Senhor, um dia nós conquistamos o nosso espaço neste lugar, Senhor, mas ainda há muitos, Senhor, ao redor de nós, fisicamente e espiritualmente, que precisam, Senhor, desta luz. Por isso, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, sim, ter condições de resplandecer, Senhor, a tua luz por onde quer que nós andemos. Tem muitas pessoas, Senhor, que precisam ser acolhidas, recebidas, pessoas que precisam ouvir o teu evangelho, Senhor. Por isso, ó Rei dos Reis, Senhor do Senhor, atue no meio de nós, de tal forma, Senhor, que nós possamos sim resplandecer a tua luz por onde quer que nós andemos. Que quando nos depararmos, Senhor, sim, com algumas dessas pessoas, Senhor, fisicamente ou espiritualmente cegas, que nós possamos fazer a tua obra, Senhor, ou levar a tua obra a estas vidas, e dizer a estas pessoas que elas podem sim, Senhor, enxergar muito mais do que fisicamente, mas podem enxergar, Senhor, a tua presença no meio da vida delas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, e quando uma dessas pessoas, Senhor, adentrar estas portas, que nós estejamos sim preparados, sim, ó Deus, para acolhê-las, para recepcioná-las, para incluí-las, Senhor, para respeitá-las, Senhor, em nome de Jesus. Como o Senhor o fez, o Senhor foi atrás, o Senhor procurou que nós tenhamos a mesma dignidade para fazer da mesma forma, como o Senhor realizou. Ó Deus Todo-Poderoso, a família muitas vezes vai criticar, a sociedade, outros segmentos, talvez que não te conhecem verdadeiramente, vão criticar as ações, Senhor, mas o Senhor precisa, sim, estar agindo em nós, para que nós tomemos as mesmas atitudes que o Senhor tomou para com aquele cego, Senhor. Que o Senhor venha abraçá-lo, o Senhor abraçou, que nós possamos abraçá-lo, o Senhor respeitou, que nós possamos respeitá-lo, o Senhor o acolheu, o trouxe para dentro, Senhor, que nós possamos acolher e trazer para dentro dessa grande família. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, ajude-nos sim, Senhor, em nossa vida, a que nós não venhamos, Senhor, a estar cegos para estas questões, mas ajude-nos, ó Pai, ajude-nos a abrir os nossos olhos espirituais a cada dia, Senhor, e usa a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, como luz neste lugar, ó Deus. Por isso nos colocamos nas tuas mãos,
e pedimos sim de Ti a graça, a bênção dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que tudo sim que nós vamos realizar ou fazer, que seja de fato para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Bendito seja, Senhor. Amém, Senhor. Amados, nós vamos também orar e interceder uns pelos outros. E a oração de intercessão desta noite, como nós falamos de receber a luz de Cristo, de entender as ações de Cristo, talvez, em um modo particular, você tenha buscado entendimento espiritual para as coisas que têm ocorrido com você. E você não tem conseguido perceber ou encontrar as respectivas respostas. Jesus usou a expressão, eu sou a luz do mundo. Cristo pode dar todas as respostas que nós precisamos. E talvez você não tenha compreendido ainda o que tem acontecido neste momento, neste tempo com você. E você tem buscado respostas do Senhor e não tem entendido. É hora de nós orarmos juntos, buscando o toque do Senhor sobre você, para que Ele te abra os olhos da fé, para que Ele te abra os olhos do entendimento espiritual, e você perceba o que tem ocorrido e o que tem acontecido. Se você tem buscado isto da parte do Senhor, nós gostaríamos de orar juntos e pedir ao Senhor, Senhor, da mesma forma que o Senhor, naquele caminho, se encontrou com o cego, hoje, Senhor, nós estamos na nossa caminhada e nós precisamos que o Senhor se encontre conosco e nos toque. E eu gostaria de franquear essa oportunidade a você. Se você tem vivenciado essa situação, eu gostaria que você viesse à frente, para que nós pudéssemos orar, buscar a resposta e a direção de Deus. Às vezes a gente ora, Senhor, não estou entendendo, não estou compreendendo. Senhor, eu não sei se isso é uma questão espiritual, se é uma questão física. Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor tem poder para te tocar, porque Ele é o Senhor que traz luz. Gostaria de chamar os presbíteros para que pudessem vir à frente. Nós vamos estar orando ao Senhor, buscando a resposta e a bênção de Deus. Enquanto nós aqui oramos, lembro da importância da igreja, estar buscando a graça e a bênção do Senhor. Há mais alguém que queira vir à frente? Venha. Não é demérito, pelo contrário, é honradez chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, não tenho entendido, não tenho compreendido, mas o Senhor que um dia me tocou pode me abrir mais os olhos para que eu possa entender. Senhor, nosso Deus e Pai, eis o Teu Filho diante da Tua presença, Senhor. A Tua igreja está aqui, ó Deus Todo-Poderoso. E os Teus filhos, Senhor, vêm diante da Tua presença para buscar de Ti, Senhor, um direcionamento em particular, para algo, Senhor, que eles têm buscado, mas ainda não têm entendido ou compreendido. Tem buscado de Ti uma resposta, Senhor, e ainda não têm compreendido ela, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha sim, Senhor, para a vida dos Teus filhos, olha para a vida dos Teus servos, Senhor. E de igual forma, Senhor, como Tu fizeste, Senhor, com aquele homem naquele dia, e o Senhor o tocou, Senhor, saiu de Ti, ó Deus, aquela saliva, e o Senhor tocou nos olhos dele. Senhor, hoje, Senhor, que no toque, Senhor, dos Teus servos, dos Teus presbíteros, sobre a vida dos Teus filhos, que não sejam somente as mãos, Senhor, deles, mas sejam as Tuas mãos tocando sobre eles, e eles possam receber a resposta dos céus, possam receber a bênção e a graça do Senhor sobre as suas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, somos parte da Tua igreja, Senhor, somos Teus filhos, somos Teus discípulos, que continuam muitas vezes te perguntando, Senhor, o que significam estas coisas, por que elas estão ocorrendo, como elas estão acontecendo e qual o significado delas. Ó Deus Todo-Poderoso, atue sim, Senhor, de forma grandiosa e poderosa sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, e manifeste sim a resposta dos altos céus, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que realiza grandes obras, Senhor, no meio de nós.
sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que traz cura, o Deus que traz pão, que traz paz, o Deus que traz luz. Tu és o nosso Senhor. Ó Rei dos Reis, bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo e eterno nome, ó Senhor Jesus Cristo. Bendito sejas tu, Senhor. Que a tua grandeza se manifeste sobre a vida dos teus servos, Senhor. E que quando os seus filhos, Senhor, se colocarem diante da tua presença para testificarem, Senhor, das tuas maravilhas e da resposta dos céus, que nós como igreja, Senhor, nos comportemos não como aquela igreja da época, mas já, Senhor, entendendo e compreendendo como o Senhor ensinou, que é necessário acolher, que é necessário perceber e ver a tua grandeza, Senhor. E os milagres ocorrem para que o teu nome seja exaltado. Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, atue grande e poderosamente, sim, ó Deus Todo-Poderoso. É o nosso anseio, é o nosso desejo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias e honras sejam dadas a ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o teu santo e eterno nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Bendito seja, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Neste momento, eu convido a igreja a estarmos entoando mais um hino do brado, número 410. Jesus achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me em seus braços, salvou-me em seu olhar. Agora andamos juntos, de volta para o lar. A presença de Jesus enche a vida e dá luz. Cada dia cresce, mas se enriquece esta vida com Jesus. Atravessando os montes pra minha fé provar, tão densas são as trevas, não posso caminhar. Não há menor perigo, pois Cristo está comigo, e este grande amigo conduz-me para o lar. A presença de Jesus enche a vida e dá luz. Cada dia cresce, mas se enriquece esta vida com Jesus. Passamos pelo vale, ó, quão bom é lembrar. Despertam as saudades do meu paterno lar. Ó, quão delicioso sentir tão alto gozo, o amigo precioso conduz-me para o lar. A presença de Jesus
enche a vida e dá luz. Cada dia cresce, mas se enriquece esta vida com Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. glória a Deus. Glórias e honras sejam dadas a ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja, Senhor. O Senhor que traz a luz. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz. Você tem deixado a luz de Jesus refletir na sua vida? Você tem transmitido luz para as pessoas que vivem à sua volta? Que Jesus Ele nos molde, que Ele nos corrija e que Ele nos capacite e que, de certa forma, Ele nos faça brilhar. Somos gratos a Deus por mais este culto abençoado. Que você possa sair daqui com a luz em seu coração e que você leve essa luz para a sua casa, para os seus familiares. Amém? Eu queria agradecer a todos que se fizeram presentes, em especial forma àqueles que nos visitam e aos nossos colegas internautas. Que Deus te dê uma boa semana, que Deus te ilumine. Amém? Neste instante, o pastor estará fazendo a oração final, nos despedindo com a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo momento em que nós podemos ter diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos Te louvar, Te engrandecer, falar contigo, Senhor, através das nossas orações. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, por aqueles, Senhor, que nos acompanharam, Senhor, pela internet. Que a graça e a bênção dos céus também esteja sobre cada um neste instante. E ao nos despedirmos deste momento, Senhor, rogamos a Tua graça e a Tua bênção e dizemos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, hoje e para sempre. Amém.